Boa tarde a todos. Bom, isso já está combinado com o painel da fome, né? Então, vamos avançar rápido aí. Eu não vou passar slides para não tomar mais tempo. Eu sou diretor de uma instituição que trabalha com desenvolvimento tecnológico, com o setor empresarial, chamado Fundação CERT. Nós temos aproximadamente 30 anos de existência, operamos lá em Florianópolis, em Santa Catarina, basicamente com uma equipe de cerca de 400 pessoas, desenvolvendo projetos de inovação para o setor empresarial, uma entidade privada sem fins lucrativos ligada ao ecossistema local, universidade e tal. Eu não vou rebater e reforçar vários dos pontos que foram colocados aqui. Eu queria só falar um pouco de algumas experiências que, concretamente, nós estamos fazendo em várias frentes aí, em vários desses âmbitos que foram mencionados. Primeiro, essa questão da relação com a universidade, né, tem a ver com o ecossistema. Nós acreditamos, em Florianópolis, quem conhece, Florianópolis, há 30 anos atrás, não tinha nenhuma empresa de tecnologia. A primeira empresa foi criada em 1983. Hoje são cerca de 600 empresas de tecnologia que faturam algo em torno de 3 bilhões por ano, que transformam esse setor, o setor econômico mais importante em termos de geração de impostos do município, em função da criação de um ambiente propício para a inovação. O Dr. Osiris enfatizou esse aspecto, né? O Silicon Valley não é só Stanford, não é só o conjunto de grandes empresas, ou advogados, venture capitalists, é um ambiente de inovação propício onde esses elementos, principalmente empresas, universidades e catalisadores estão juntos, né? A CERT atua um pouco como catalisadora do ambiente lá em Florianópolis. E faz parte desse processo, naturalmente, então, a universidade. Esse tema da universidade no processo de inovação é um tema já antigo, né? Eu não gosto muito desse tema, que quando a gente diz que a inovação é uma responsabilidade da empresa, né? A inovação é um processo que começa, sim, nas universidades. Países que são líderes em inovação são geradores de conhecimento, porque tem gente qualificada ensinando, sendo educada e se transferindo para o setor empresarial para desenvolver as coisas lá dentro. Então, nós precisamos ter universidades, claro, mudando os seus paradigmas. Se a gente pensar um pouco naquela viagem de futuro que o Dr. Osiris mencionou, o sonho de futuro, a visão de futuro para a universidade é ela cada vez mais formar jovens que queiram empreender negócios, que queiram ser inovadores. Em geral, hoje, quando a gente passa pela universidade, nós somos, no máximo, treinados para trabalhar ao final do curso em alguma empresa ou para fazer um concurso público, assim por diante. São poucos os que são estimulados desde o primeiro ano a aproveitar aquele tempo para pensar um novo negócio. Esse é um paradigma que tem que mudar no sentido de estimular os nossos jovens que estão no momento mais maduro e de fermentação do seu processo de educação, para aproveitar esse tempo visando um processo de inovação na sequência. Ainda nas universidades, nós temos um processo perigoso que está acontecendo agora, que é a descoberta do talvez potencial de faturamento das universidades com o processo de inovação. Isso é uma bobagem, né? As universidades, claro que podem receber recursos de royalties, nós vamos ver o caso do Caltech hoje aqui, etc., mas o principal objetivo é formar gente qualificada, empreendedora, inovadora, fazer pesquisa de qualidade e ganhar de maneiras diferentes e inovadoras. Hoje, a gente não pode correr o risco, por exemplo, como já acontece, nós temos uma ligação muito forte com a área de startups no Brasil, de uma startup que foi criada num laboratório da universidade, faz uma parceria com a universidade para desenvolver uma nova tecnologia, depois tem que discutir um contrato que vai ser alvo de uma licitação para ver se ela vai poder fazer o contrato de exploração daquela tecnologia em parceria com a universidade. Quer dizer, essa burocracia, e aí a burocracia no sentido negativo, tem que ser atacada muito claramente. A gente não pode deixar as universidades, talvez, inclusive nesse momento em que a inovação toma um espaço cada vez mais significativo na economia, se transformar em algo ainda mais emperrado. É um desafio que todos nós temos pela frente aí. Mas o ponto-chave é que na universidade nós temos que formar gente qualificada e inovadora. No mundo empresarial, das médias, grandes empresas, dos setores, dos diversos setores, né, nós temos uma relação há muito tempo com o MIT, somos membros do Industrial Liaison Program do MIT há 12 anos, e eles costumam dizer o seguinte: para você ser inovador, você tem que ter clientes inovadores. Então, as empresas que querem inovar, efetivamente, têm que buscar os seus clientes inovadores, e daí
buscar os vários instrumentos que foram discutidos aqui. Mas nós não temos, efetivamente, nós não temos, esse é um fato, né, e já foi até mencionado aqui, nós não temos uma cultura. E a cultura, ela advém de gente, né? Em geral, as nossas empresas, médias e grandes, não têm pessoas que foram treinadas, que têm experiência em inovação. Não é gestor de P&D, é gestor de inovação. Eu concordo quando o Paulo diz, quer dizer, muitos professores jamais foram no mercado introduzir um produto, mas também é muito comum que muitos gestores de P&D jamais foram nas universidades, né? Ou empresas foram nas universidades para ver o que está acontecendo. E as coisas acontecem no Silicon Valley, na região de Boston, na região de Cambridge, na Inglaterra e assim por diante, porque esses caras se encontram, e se encontram em lugares mais inusitados, no bar, no café, nos eventos e assim por diante, e trocam experiências e se conhecem, né? Então, as médias e grandes empresas também, fora de tudo que foi dito aqui, eu queria só enfatizar esse aspecto de que elas têm que ter pessoas profissionais com esse perfil de gestão de inovação mais talhado, mais preparado, e tem que trabalhar com lógicas, que o Bruno também chamou a atenção aqui, de Open Innovation. Nós não vamos resolver os problemas de médias e grandes empresas só dentro dos departamentos de P&D. Tem que haver uma cultura de cooperação, de confiança, que também não é típica aqui no Brasil. Nós não costumamos interagir com empresas, com outras empresas, com startups e assim por diante. E um terceiro grupo que faz parte do ambiente de inovação, que para nós é o mais importante, obviamente nós atuamos nessa área, são as startups, né? O empreendedor inovador de uma startup é o melhor, ele tem o melhor dos dois mundos. Ele conhece e transita bem nas universidades e quer ganhar dinheiro no mercado. Então, ele consegue entender, de fato, o processo de inovação, fazer a ponte da universidade com o setor empresarial, com a busca de resultado no mercado. E, efetivamente, uma série de resultados, de programas têm sido criados ao longo dos últimos anos. Nós temos que aperfeiçoar isso, né? No caso da CERT, a gente tem uma incubadora de empresas há 25 anos, que já graduou 80 empresas, tem 40 incubadas, as graduadas faturam R$1,5 bilhão por ano. Esse tipo de mecanismo facilitador tem que crescer cada vez mais no Brasil e se consolidar, né? Depois nós percebemos que era importante criar instrumentos de financiamento, criamos uma empresa de Venture Capital, temos no momento o fundo de Venture Capital, que tem inclusive apoio da FINEP, do BID, e 16 milhões de angel investors do sul do Brasil, com 60 milhões para investir em startups, né, que está operando. É outro mecanismo que também cresce no Brasil todo e tem que se desenvolver cada vez mais. E o desafio das startups é nós conseguimos gerar alguns super sucessos, né? Há cerca de 10 anos, nós recebemos o embaixador americano lá em Florianópolis, ele tinha ido também no Porto Digital Recife, no Tecnopuc, no Rio Grande do Sul, no Parque do Rio, que foi mencionado aqui do Fundão, e em vários lugares do Brasil, junto com uma delegação, uma comitiva. E um dos membros da comitiva, depois das nossas apresentações, visitas a empresas, ao Centro de Tecnologia, incubadora, parque tecnológico, assim por diante, disse o seguinte: olha, eu vi muitos casos interessantes no Brasil, como o de vocês. Essencialmente, nas bases, vocês têm muito daquilo que no mundo é considerado o exemplo, que é o Silicon Valley. O que precisa é, com o tempo, as coisas irem se consolidando, mas tem um ponto que eu não encontrei no Brasil: enquanto vocês não fizerem, vocês não vão atingir patamares de países que realmente são conhecidos pela inovação, que tem marca associada à inovação, que são startups que se transformam em super sucessos na área de inovação. Nós não temos marcas como a Embraer, como a Natura, como mesmo a Petrobras, que se consolidaram mundialmente, que se consolidam mundialmente como símbolo de inovação. Esse cara, nós não tínhamos feito o trabalho de casa para saber exatamente o perfil de cada um dos membros da comitiva, chama-se Floyd Kiwami, e ele é sócio da Kleiner Perkins, que é a KPCB, que é a maior empresa de Venture Capital do mundo e fica no Silicon Valley, que investe algo em torno de $10 bilhões por ano em Venture Capital. Tem o John Doerr, que é o principal investidor no mundo aí, considerado na área de Venture Capital, e ele enfatizou muito esse aspecto. Nós temos que criar empresas startups de sucesso que consolidem o Brasil como uma marca também na área de inovação. Então, esse é um desafio. Para isso, nós estamos buscando, não só em Florianópolis, mas tem em todo o Brasil, diversos ambientes, tem aqui em São Paulo, tem no Rio, tem em Minas Gerais e tal, que criam esse ambiente propício
à inovação e empreendedorismo, com incubadoras, com parques tecnológicos, com centros de tecnologia, onde as pessoas se encontram, né? Vocês vejam que, no fundo, todos que falaram aqui e os que vão falar hoje à tarde são imbuídos são todos evangelizados, né? O doutor Osíris chamou atenção que, quando eles estavam criando a Embraer, ele foi fazer uma série de palestras no Brasil para explicar o que tinha que ser feito, e, num determinado momento, ele disse o seguinte: olha, eu estou percebendo que a cada lugar que nós vamos são mais ou menos as mesmas pessoas, ou seja, todos já estão convertidos, não precisamos ficar evangelizando mais e mais. Quer dizer, o nosso grupo aqui é mais ou menos já convertido, nós temos que criar, efetivamente, casos reais, exemplos reais, cada vez mais frequentes e cada vez mais rápidos. E, para isso, para finalizar, eu queria só fechar com 4 grandes desafios que eu vejo que nós temos pela frente, para quebrar paradigmas. Primeiro, eu concordo com a FINEP, nós temos que ter a burocracia no sentido de sistematização, transparência, processos padronizados, mas o conceito que ainda é popular de burocracia como negativo tem que mudar, né? E não estou nem dizendo na FINEP ou no BNDES, é no sistema. A FINEP, o BNDES e tal, operam dentro de um sistema que envolve TCU, CGU, Sistema U, que não entende o que é inovação, né? Então, você chega a situações absurdas em que, de repente, a FINEP recebe um relatório, uma auditoria de um CGU, por exemplo, para perguntar para a Fundação CERT como é que foi o processo de licitação de 3 computadores em 1997, né? E eles têm que responder, porque, senão, vão ser punidos. Quer dizer, e aí, portanto, o sistema todo, a empresa, o instituto de pesquisa, etc., tem que seguir um conjunto de paradigmas. É claro que a gente sabe que isso é difícil, vai mudar o sistema legal e tal, mas, se nós estamos falando em mudanças inovadoras para o processo de inovação acontecer, esse é um aspecto fundamental. Quer dizer, a gente sabe do esforço que é feito pelas instituições que estão trabalhando com ciência, tecnologia e inovação em governos federais e estaduais, mas alguns aspectos de flexibilização na norma geral tem que acontecer para essa nossa área, senão a velocidade, as coisas vão acontecer, mas numa velocidade que pode ser mortal, né? O investimento tem que aumentar, eu não vou falar mais sobre isso, já foi evidenciado isso aqui. O investimento tem aumentado cada vez mais, mas tem que continuar aumentando, e há um consenso, não precisamos enfatizar mais esse aspecto. Temos que criar um processo de cultura, de fato, né? Eu vou até usar o termo que a senadora Marina utilizou de manhã, de um ideal identificatório. Quer dizer, a gente tem que transformar o tema da inovação em cada vez menos moda e cada vez mais o ideal identificatório das empresas do país. Quer dizer, nós queremos ser, de fato, um país que tem empresas, empreendimentos inovadores ou não. E, por último, casos de sucesso. Cada vez mais nós temos que ter casos de sucesso e temos que divulgar esses casos de sucesso de empresas multinacionais ou nacionais, startups, etc., que, de fato, estão transformando conhecimento em inovação. O ex-presidente da 3M costumava dizer que pesquisa e desenvolvimento é transformar dinheiro em conhecimento. Inovação é transformar conhecimento em dinheiro, né? Nós temos que ser cada vez mais craques em transformar conhecimento com criatividade, empreendedorismo, etc., em dinheiro, em resultado, e divulgar isso para a sociedade se sensibilizar e se comprometer cada vez mais com esse processo. Obrigado.